A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @Igreja 70 Santos e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbio 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santo, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente desse Segundo Monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários e dizendo o seu nome, e que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, interagir, compartilhar, se inscrever, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro de hoje é o livro de Esdras, com 10 capítulos. E o segundo é o livro de Atos, com 28 capítulos. Esdras, capítulo 6, é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Esdras capítulo 6, que contém 22 versículos. Término e consagração do templo. Então Tatenai, governador da região do oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram com alta diligência, conforme o que o decreto decretara o rei Dário, de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sobre a pregação do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandato do Deus de Israel.
E conforme o decreto de Ciro, de Dário e de Tarxerxes, rei da Pérsia, acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 4. Atos, capítulo 4, é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 4 contém 37 versículos. A comunidade de bens entre os primeiros santos era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se cada um conforme a sua necessidade. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiverem, essas vidas sejam livres, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros
ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par, e logo após eu falarei os ímpares. 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. E o livro é o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Apocalipse, capítulo 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Apocalipse capítulo 5, que contém 14 versículos. O livro selado e o cordeiro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Vamos aos próximos rebanhos. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. 25. Para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 1 Crônicas, capítulo 25, que contém 31 versículos. Os cantores, Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Este foi o número dos homens que realizaram este serviço: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a supervisão de Asaf, que profetizava sobre a supervisão do rei. Quanto a Gedutum, dos seus filhos, Gedalias, Eres, Jesaías, Asabias, Matitias, 6 sob a supervisão de seu pai Gedutum, que profetizava com harpas em ação de graças e louvores ao Senhor. Quanto a Emã, dos seus filhos, Buquias, Metanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romante, Ezer, Jobescasa, Malote, Oti e Maziote. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 2 Samuel. 2 Samuel. Vamos ao capítulo. Capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 2 Samuel, capítulo 22, que contém 51 versículos. Cântico de Davi. Das suas narinas subiu a fumaça, da sua boca um fogo devorador que incendiou carvões. Ele abaixou os céus e desceu, havia escuridão abaixo de seus pés. Ele montou num querubim e voou. Foi visto sobre as asas do vento e por tendas pôs as trevas ao redor de si. Ajuntamento de águas, nuvens de chuva do céu. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 João, com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça e misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo. (22). 1 Samuel, capítulo 22, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. No capítulo 22 do livro de 2 Samuel, contém 23 versículos. Davi em Moabe. Aimeleque consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote filho de Aitube, e toda a família de seu pai, o sacerdote que estava em Nob, e todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Respondeu ele: sim, meu senhor. Disse-lhe Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão à espada e consultaste por ele ao Senhor Deus, para que se levantasse contra mim e armasse ciladas, como se vê neste dia. Respondeu Aimeleque ao rei: quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Números, que contém 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números, capítulo 31, para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67.
4, 68, 3 e 67. Números capítulo 31. Que contém 54 versículos. Vingança contra os midianitas. Os filhos de Israel, porém, levaram presas as mulheres dos midianitas, e as suas crianças levaram também todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Em seguida tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Trouxeram os cativos a presa e o despojo a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a comunidade dos filhos de Israel, ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do acampamento. Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 47, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. Jeremias, capítulo 47. Uma palavra acerca dos filisteus, pois chegou o dia de destruir a todos os filisteus, de cortar de Tiro e de Sidom. Todo o resto que o socorro, o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. Gaza rapará a cabeça, Ascalon será silenciada, o resto da planície, até quando vos retalhareis? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45, Colossenses, capítulo 4, que contém 18 versículos. Senhor, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu não manifeste como devo fazer. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Lucas com 24 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Mas antes de eu sortear e ministrar o capítulo do livro de Lucas, eu irei apresentar para vocês uma mensagem. Deixa eu colocar aqui a mensagem. Da filha do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Ela explicou com mais detalhes as palavras e intenções do sacerdote e das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 20. Lucas, capítulo 20, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Lucas, capítulo 20. Que contém 47 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Lucas capítulo 20. O Cristo, filho de Davi. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, disse o Senhor Jesus a seus discípulos: cuidado com os mestres da lei, que querem andar com roupas compridas, amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, fazendo pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. 1 Reis, com 22 capítulos.
capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Contém 24 versículos. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ao capítulo 2, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. O capítulo 2 contém 20 versículos. O desejo de Paulo de ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isto quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Mas Satanás nos impediu. Pois qual é a nossa esperança ou alegria, ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Juízes, capítulo 18. Que contém 31 versículos. O roubo dos danitas. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram-na Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, mas anteriormente o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías, capítulo 58, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Isaías, capítulo 58, que contém 14 versículos. O verdadeiro jejum.
Não é também que reparte o teu pão, porque o faminto recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu, o cubras e não escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a ava e a tua cura. Apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares no meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos, 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 11 do livro de Neemias contém 36 versículos. Os novos moradores de Jerusalém. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, 928. Joel, filho de Zinque, supervisor sobre eles. E Judá, filho de Senuia, segundo sobre a cidade. Os sacerdotes Jedaías, filho de Joiarib, Jaquim. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Vamos ao capítulo 1 do livro de Ageu, que contém 15 versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes a muitos e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Que contém 16 versículos. O Senhor Deus, porém, a revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza do Senhor Deus.
Pois quais os homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas do Senhor Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparado às coisas espirituais com as coisas espirituais com as espirituais. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. O capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Faze tudo o que puderes para ajudar a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Saúdam-te todos que estão comigo, saúda quanto nos amamos na fé, a graça seja com todos vós. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunhos e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tem muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, falaremos pessoalmente. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler agora para vocês uma das mais de 100 denúncias que as igrejas e os canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade do entendimento e do conhecimento do entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos a mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 86. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos do Senhor Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives e está morto.
Ser vigilante conforme os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do Senhor Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. E arrepende-te, e, se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que hora sobre ti virei. Nessa passagem de Apocalipse capítulo 3, o próprio Senhor Jesus faz o alerta às igrejas com falsa santidade e obras imperfeitas. Muito cuidado em onde está a sua atenção. Não se deixe enganar com os discursos e teorias sobre o fim dos tempos. Porque enquanto você estiver concentrado nisso, o bem-estar, a prosperidade e a salvação sua e da sua casa estão correndo perigos por causa das obras imperfeitas das igrejas atuais. E se você quer o melhor para a sua vida e a sua família ainda nesta terra e no mundo por vir a salvação eterna, não deixe de examinar as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Essa é a denúncia de número 86, em que, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé e igreja que ele está lhe apresentando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo os livros de Mateus, João e o Apocalipse, e que você e a sua família estão seguros e com a sua salvação garantida, estando com ele, sem que nós, das 12 igrejas virtuais, sejamos necessários, vai receber 200 milhões de reais. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, peça a proposta disponível nos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça o desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 47, dentre as mensagens, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas as santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu vou sortear os 2 últimos livros de hoje. É o livro de 2 Reis, com 25 capítulos, e o livro de Daniel, 2 Reis, capítulo 2, e o livro de Daniel, capítulo 8. O penúltimo livro de hoje é o livro de Daniel, de 2 Reis, capítulo 2. E o último livro de hoje é o livro de Daniel, capítulo 8. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. O Espírito Santo de verdade. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que ele fale ao seu coração. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 6. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 4. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 5. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de Números, capítulo 31. Você que mentalizou o número 20, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 47. Você que mentalizou o número 5, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 20.
Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem é no livro de 1 Reis, capítulo 17. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 18. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 58. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Neemias 11. Você que mentalizou o número 18, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 19, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 3 João. E você que mentalizou o número 17, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 8. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 4, Esdras 6, o 16, Atos 4, o 3, Apocalipse 5, 14, 1 Crônicas 25, o 6, 2 Samuel 22, o 7, 2 João, o 8, 1 Samuel 22, o 9, Números 31, o 20, Jeremias 47, o 5, Colossenses 4, o 13, Lucas 20, o 22, 1 Reis 17, o 15, 1 Tessalonicenses 2, o 1, Juízes 18, o 12, Isaías 58, o 10, Neemias 11, o 18, Ageu 1, o 19, 1 Coríntios 2, o 21, Tito 3, o 2, 3 João e o 17, 2 Reis, o 11, Daniel, capítulo 8. Muita atenção nos benefícios e importância de você seguidor, membro ou inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de te receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos na madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde estiver e receber orações, ministrações e revelações da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para também fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus do capítulo 16, no capítulo 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários do início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus.
além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também da Dinamarca, vocês também dos Estados Unidos, Bangladesh, Rússia, México, da Angola, vocês também de Moçambique, Espanha, Colômbia, Uruguai, do Japão, do Paraguai, vocês também da Argentina, da Alemanha, da França, da Itália, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.